Vamos adentrar agora a exposição da palavra de Deus. Eu quero convidar você à leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 6. Iremos fazer uma leitura um pouco mais abrangente, mas iremos enfatizar apenas parte aqui do texto que leremos, só para a gente poder ter um contexto, ler de forma contextualizada e entender a passagem corretamente. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo de número 8. Nós leremos aí de 8 a 23, para a glória de Deus. Iremos tratar desse tema aí, o medo, como lições. A intenção principal da passagem não é tratar sobre o medo, mas nós vemos aqui um servo de Deus, que era servo de Eliseu, que foi acometido com medo. Nós veremos aqui alguns desdobramentos desse tema à luz do que ocorreu. Segundo os Reis, capítulo 6, de 8 a 23, lemos assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com o seu servo, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber o rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a este os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem. E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiro com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu. E foram para seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Palavra de Deus. Querido ouvinte, nós iremos enfocar aí nos versículos 15 e versículo de número 17. Mas eu fiz a leitura da passagem completa para que nós não venhamos perder o contexto de vista. Observe bem, esse texto ele enfatiza aqui a atuação do profeta Eliseu. Eliseu, ele exerceu uma grande influência na nação de Israel em relação ao verdadeiro Deus. Quanto à nação de Israel, o povo estava extraviado, por assim dizer. Havia um distanciamento de Deus. E era muito comum, quando o povo se afastava de Deus, o Senhor Deus suscitar profetas para ir até o povo e apresentar a eles os termos da aliança, convocando o povo ao arrependimento, à conversão, à volta para Deus, ao abandono daquilo que desagradava o Senhor. E nesse caso Eliseu ele está aqui como representante de Deus para poder influenciar a nação de Israel, especialmente, ao Deus verdadeiro. Eles não poderiam se entregar à idolatria, como era muito comum. O povo estava mal espiritualmente. Então Eliseu é um instrumento de Deus para chamar o povo a se voltar para Deus e tem essa missão de influenciar, de conduzir.
E é interessante que ele não somente faz isso em relação ao rei da Síria, pelo texto que nós vimos aí, foi sabido por parte do rei da Síria quem era Eliseu. Eliseu era alguém que representava Deus, e Deus fazia Eliseu tomar conhecimento dos planos do rei da Síria contra o rei de Israel, de modo que o rei da Síria tomou conhecimento de quem era o profeta Eliseu. Inclusive, o texto diz que ele mandou um exército potente ir ao encontro ali de Eliseu na cidade de Dotã para capturá-lo. Então, Eliseu, ele exerce influência sobre o rei da Síria, mas também ele exerce influência sobre o rei de Israel. O rei de Israel, que foi advertido a não passar pelo caminho onde o rei da Síria tinha planejado para preparar ali uma armadilha para ele. Ele se desviou algumas vezes porque Deus usou Eliseu para poder orientá-lo, guiá-lo. Só que a passagem a preço vai mostrar, especialmente versículos 15 ao versículo de número 18, Eliseu exercendo uma influência positiva na vida do seu servo. Era muito comum naquela época os profetas terem auxiliares, assim como Eliseu foi o auxiliar do profeta Elias, e acabou se tornando aí o seu sucessor. Então, Eliseu, ele tinha um moço, que é assim chamado no texto, que era um auxiliar do profeta, que estava sempre presente para poder auxiliar, para poder ajudar. E Eliseu, ele vai exercer seu ministério agora, nesse trecho aqui do texto, sobre a vida do seu servo, o seu moço, que também era servo de Deus. E é interessante notar que o texto mostra para nós que quando o rei da Síria tomou conhecimento que Eliseu fazia o rei de Israel saber a sua trama, o seu plano de destruição, ele mandou um exército ir cercar a cidade onde estava o profeta Eliseu. Ele inquiriu, tomou conhecimento que Eliseu estava na cidade de Dotã e enviou aquela carruagem, carros, cavaleiros, homens para poder capturar o profeta, um homem de Deus chamado Eliseu. Mas o versículo 15 mostra para nós que o moço do homem de Deus se levantou cedo. O que aconteceu? Quando ele olhou para as colinas em volta da cidade, sabe o que ele avistou? Os inimigos. O exército poderoso. Então o medo acometeu aquele moço. Ele chegou a dizer: ai, meu senhor, o que faremos? Eliseu se aproxima dele e diz: não temas, mostrando que de fato ele estava com medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A Bíblia fala na sequência que Eliseu, ele faz uma oração para que Deus viesse abrir os olhos daquele moço, para que ele pudesse enxergar além do perigo, além da ameaça humana. Nós podemos destacar aqui algumas coisas relacionadas ao medo à luz desse texto. Primeiramente, nós podemos destacar aqui que o alcance do medo, versículos 15 e 16, vai mostrar para nós aí o alcance. Observe que o moço, o servo de Deus, ele exclamou: ai, meu senhor! Percebeu a expressão de preocupação que ele estava? E o texto ainda diz: que faremos? Na sequência, vemos no versículo 16, Eliseu falando para ele: não temas. O que isso quer dizer? Que o medo, ele pode alcançar qualquer pessoa, inclusive um servo de Deus. O servo do Senhor não está imune, isento de ser acometido com medo. Então, uma coisa que precisamos sempre enfatizar, porque existem pessoas que pensam que o cristão está isento de problemas e dificuldades na vida, inclusive no âmbito emocional. Mas esse texto mostra que o medo pode alcançar um servo de Deus. Só que precisamos, nessa altura, entender como ou quando surgiu o medo na história. Nós sabemos que Deus não criou ninguém para ter medo. Isso é fato. Até porque Deus criou o homem perfeito, um ambiente perfeito, para um relacionamento perfeito. O medo não existia. Mas a Escritura vai mostrar para nós que o primeiro registro do medo na Escritura se encontra no relato mais triste da Bíblia, que é o capítulo 3 de Gênesis. Após a queda do homem no jardim, segundo a Bíblia, Deus ele foi ao encontro do casal, e a Escritura diz que quando Deus se aproximou na viração do dia, Adão ele se escondeu, ele fugiu de Deus. E quando chega no versículo 10, nós lemos o que ele falou para o Senhor. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. Perceba, Adão, depois do pecado, ele foi acometido com medo. E esse medo foi relacionado a Deus. Deus que criou Adão, sua esposa, para a glória dele, para que eles pudessem ter comunhão com Deus. Agora, ele passa a ser uma pessoa que foi acometida pelo medo e medo de Deus. Observe a expressão:
Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Você percebeu, ouvinte? O primeiro registro do medo na história está aqui. O homem peca contra Deus e o pecado trouxe essa consequência danosa. O homem ficou acometido pelo pavor, medo de Deus. Então esse efeito do pecado, ele vai perdurar até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, até mesmo um servo de Deus que busca Deus, que ama Deus, eles podem ser assolados pelo medo. Isso não significa que o cristão ele tem que se entregar ao medo. É diferente. O que eu quero ressaltar aqui é que o medo pode alcançar até mesmo um servo de Deus, que é o caso aqui de um homem que servia a Deus, que serviu o profeta Eliseu e que não ficou isento. Ele foi acometido pelo medo. E nós podemos verificar vários exemplos também na Escritura acerca disso. O texto que nós lemos inicialmente, em Mateus 14, 26 a 30, nós vemos ali os discípulos. Eles estavam em alto mar, navegando. Cristo mandou eles para o outro lado enquanto ele orava. O texto diz que sobreveio uma tempestade muito forte. Quando Jesus Cristo se aproxima, os discípulos ficaram com medo, pensando que Jesus era um fantasma. Eles tiveram medo. Jesus Cristo diz: não tema, sou eu. Então, olha só que exemplo. Os próprios discípulos de Jesus não estavam isentos do medo, embora Cristo encorajou eles para que não permanecesse dessa forma. Então, essa é a abordagem que nós fazemos. Nós podemos até ser cometidos, mas a Bíblia ela vai nos apresentar recursos divinos para nós lidarmos com medo. Então, Cristo encoraja os seus discípulos: não temais. Como Eliseu fez aqui, como nós veremos no versículo número 16, não temas. Há um outro caso relacionado ao apóstolo Paulo, homem dedicado, comprometido com o Evangelho, com o Senhor Jesus Cristo. E quando ele chegou na cidade de Corinto, o Senhor visitou ele, falou com ele para ele não temer, não temas. E Cristo falou para ele que tinha muitas pessoas dele, eleitos dele naquela cidade. Então, se o Senhor falou para ele não temas, é porque Paulo estava temeroso. Ele foi acometido com medo por alguma razão específica. Então, eu quero que você guarde isso. O medo pode alcançar até mesmo os homens mais piedosos, tementes a Deus. Então, isso nos dá consciência que nós não podemos desfazer, depreciar algum irmão em Cristo que, porventura, é acometido, né? Seja acometido com medo. Pelo contrário, querido. Você que é crente em Cristo Jesus, você tem que entender isso. Você precisa tratar com amor, com respeito, você precisa auxiliar, porque você também pode ser alcançado pelo medo. Então essa é uma postura aqui de humildade necessária do povo de Deus. Nós não podemos nos colocar como pessoas que são super crentes, que está isenta, imune de problemas, não. Nós temos que viver humildemente. Nós podemos ser alvo do medo. Então, isso nos ajuda a pensar como nós devemos tratar pessoas, irmãos em Cristo, inclusive, que se encontram nessa situação. Vai exigir de nós sensibilidade, sabedoria, amor, respeito, companheirismo. Nós devemos ajudar, chegar junto e lembrar disso, que o medo pode alcançar qualquer um, inclusive um servo de Deus. Se nós entendermos isso, nós iremos ter mais maturidade para lidar, né, com os próprios desafios que nos acometem, o medo, dificuldades. Nós teremos aí condições para poder superar essa questão do medo. Então, você tem sido, porventura, acometido com medo? Você já passou por isso? De ficar assim com medo, falar o que vai acontecer da minha vida? Então, não significa que você deve se entregar ao medo, mas o ponto aqui é você pode ser alcançado pelo medo. Isso pode acontecer. Mas o texto vai oferecer para nós a razão do medo desse servo. Então, primeiro, o alcance do medo. O medo alcançou um servo de Deus. Segundo, a razão do medo. Olha o versículo 15 ainda, observe. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então aqui o texto está apresentando para nós qual foi a razão do medo do servo de Eliseu. O que levou ele a ficar apavorado, temeroso, preocupado, com medo. O texto é claro. O texto mostra aí para nós que foi apresentado a ameaça dos inimigos. Então, conforme nós percebemos no texto, a Síria fazia guerra contra Israel e era um inimigo constante do povo de Deus. E ao preparar a emboscada, como mencionado, então o rei da Síria não teve êxito, não conseguiu ali capturar o rei de Israel, destruir o rei de Israel, então ele ficou turbado. Então, depois que ele toma conhecimento que foi Eliseu que havia, por revelação divina, informado ao rei de Israel
acerca dos seus planos, então ele ficou turbado ali. E, segundo o texto, esse exército agora está em volta da cidade. Então, o que levou o moço de Eliseu a ficar com medo? Uma ameaça externa. Então, note que, por mais que existem fatores, às vezes patológicos, que podem levar a pessoa a ficar com medo, ansiosa, apreensiva, nós vemos aqui que houve uma causa externa. Então, uma ameaça externa, um problema que surgiu. Então, isso é comum na nossa vida. Você está diante de uma situação em que tudo está bem, está vivendo bem com a sua família e, de repente, surge uma ameaça. Surge algo que leva você a ficar preocupado. Uma ameaça externa, e foi o caso aqui do servo de Eliseu. Diante dos inimigos, diante daquele exército poderoso que ele contemplou, levou ele a ficar com medo. Então aqui nós vemos uma causa específica, porque o medo sempre vai ter uma causa. É uma coisa que nós sempre temos que pontuar, procurar entender, porque sempre há uma causa. E às vezes nós queremos tratar a situação de forma superficial e não consideramos a origem, o que tem causado, o que tem gerado isso na nossa vida. O que temos sentido tem sempre uma razão. E nós precisamos procurar entender qual é essa razão. Então a gente precisa destacar que essa nação, segundo o texto, esse grupo aí, tinha carros e cavaleiros. A indicação aqui é de um exército potente. Então nessa época, um exército que tinha carros, cavaleiros, indicava aí uma ameaça de fato potente. E o servo de Deus então fica apavorado. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, possa ser que você tenha sido acometido pelo medo por causa das ameaças externas. Você tem se deixado levar pelos problemas, pelas circunstâncias. E é interessante que quando a gente fala nessa questão de carros e cavaleiros, nós precisamos nos lembrar do Salmo 46, porque no Salmo 46 o salmista ele vai dizer que Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, e ele começa a descrever algumas coisas interessantes. Ele fala aqui, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ele vai mostrando isso quando chega no versículo 5, ele diz, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele, Deus, levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aí vem aqui o coro. Versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu me recordo aqui, ao ler esse texto, do testemunho de John Wesley. Ele estava prestes a morrer, estava já na fase final, né, terminada a sua vida, no leito. Mas uma coisa que ele lembrou foi a menção do Salmo 46. Ele chegou a dizer o seguinte, parafraseando, que o que mais importava era que Deus está conosco. Então isso é muito profundo, é que o servo de Deus está se deixando levar pela ameaça externa, mas nós precisamos sempre recordar que Deus ele está acima de tudo, que Deus ele está acima de todos, ainda que você tenha sido ameaçado, ainda que você tenha passado problemas por causa de ameaça externa, como aconteceu com o servo de Eliseu, você precisa entender que Deus ele é maior. E, inclusive isso que Eliseu na sequência vai falar com o moço, que maior ou mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então isso é muito importante. Então nós vemos aí, em primeiro lugar, nós vimos o alcance do medo, em segundo, a razão do medo, mas observe no versículo 15 a consequência do medo. Olha o que o medo fez na vida daquele moço. Versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, observe a consequência do medo. Ai, meu senhor, que faremos? Isso aqui foi uma consequência imediata do medo no coração daquele servo. Então, nós sabemos que o medo por si só já é assolador, mas ele sempre vai trazer mais consequências. Então, o servo de Deus aqui, como é que ele se expressou? Ai, meu Senhor, isso indica o quê? Que ele estava desorientado, ele estava preocupado, ele via ali que ele era uma pessoa que não podia fazer nada. Ai, meu Senhor, ele clamou ajuda, pediu ajuda aqui ao profeta Eliseu, né? Ai, meu Senhor. Aí na sequência ele diz, que faremos? Ele não sabia o que fazer. Então, diante da ameaça externa ali, aquele exército inimigo em volta da cidade para capturá-los, ele olhou para aquela situação e disse, não tem condição de sair dessa não. O que ele vai fazer? Então, observe que o medo traz essa consequência que é deixar a pessoa desnorteada, desorientada, não sei o que fazer.
E é isso mesmo, a pessoa parece que ela perde a lucidez cristã e se deixa levar pelo sentimento de pavor, de medo, esquece da palavra, esquece do Senhor e fica totalmente desorientado. O que eu farei? Não sabia não. Geralmente é isso que acontece, não é verdade? Na hora do medo você fica desorientado, desencaminhado, não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar, que escolha fazer. Você fica dessa forma perplexo. É interessante que essa questão do medo, mostrando aí a questão das consequências, quando nós lemos o livro de Juízes, há um momento em que Deus havia ali orientado Gideão para separar alguns. O grupo de pessoas que estavam disponíveis no momento era grande, isso aqui Deus falou para separar. E uma das maneiras que Deus usou, o primeiro teste, que levou muitas pessoas a voltar atrás, foi isso. Deus mandou Gideão dizer o seguinte: quem for medroso e covarde, volte. Aí voltou o mundo. Está mostrando que o medo é terrível. O medo faz a pessoa retroceder. O medo faz a pessoa se ausentar. O medo faz a pessoa ficar perplexa, faz a pessoa ficar desorientada. Então, possa ser que você está me ouvindo agora, você tem vivido isso. O medo te alcançou, nós vimos aí a razão. Possa ser que a razão, no seu caso, que está me ouvindo agora, não foi um exército, né, como foi o caso aqui do moço de Eliseu, mas pode ter sido qualquer tipo de ameaça externa. Te abalou, levou você à desconfiança, a ficar turbado, conturbado, desorientado. É isso que o medo faz. Ele traz angústia, ele piora a situação. Então, o medo já é ruim, mas ele sempre traz uma piora. Ele é assolador, traz consequências terríveis. Mas o ponto aqui no versículos 15 e 17, nós vamos perceber a solução para o medo. O medo, ele é superável. Nós vamos perceber aí, uma vez que ele havia clamado a Eliseu: ai, meu Senhor, e que faremos, né? Olha só o que está escrito no versículo 16. O que Eliseu faz? E Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Observa o 17 também. E orou Eliseu e disse. Qual é a solução para o medo aqui nessa passagem? Duas coisas. Ou melhor, pelo menos três coisas aqui. Nós vemos que, primeiro, o moço de Eliseu procurou ajuda. Quando ele diz: ai, meu Senhor, está extremamente angustiado, preocupado, apavorado, mas ele busca ajuda. Poderia ali já entrar para o quarto, né, ficar... Não. Ele foi até aquele que era representante de Deus, o profeta Eliseu, e apresentou a situação. Ah, meu Senhor, era muito comum quando nós lemos o segundo livro dos Reis, vamos perceber que muitas pessoas chegaram até Eliseu dessa forma. Ai, meu Senhor, muitas vezes. Lembra do caso quando as pessoas estavam ali cortando as vigas para construir um espaço maior? De repente o machado saiu, soltou do cabo, caiu na água e alguém clamou: ai, meu Senhor, quero emprestado. Então era muito comum as pessoas chegarem até Eliseu clamando, pedindo ajuda. Segundo os Reis 4, aquela mulher viúva que estava prestes a perder seus filhos, lembra? Ela foi lá: meu marido, teu servo morreu. Então Eliseu foi um instrumento de Deus, onde Deus usou para poder demonstrar sua bondade e misericórdia. Então esse homem procura a pessoa certa. Então isso aqui já nos ajuda a pensar. Você que está agora apavorado, com medo, com a síndrome do pânico, alguma fobia, você precisa procurar ajuda na pessoa certa. Às vezes você procura aí em vários lugares, várias fontes, e você não tem alcançado a ajuda devida. Então tem pessoas que às vezes tá passando problemas e procura pessoas erradas, pessoas insensíveis, pessoas que não têm um conhecimento para poder ajudar, ou mesmo para dar uma sugestão, uma orientação, um conselho. Então pessoas acabam sofrendo mais. Então Eliseu, ele era um homem de Deus. Eliseu, ele era um porta-voz de Deus em Israel. Então aquele moço faz a coisa certa. Ele busca ajuda no lugar certo. Então isso aqui nos ajuda a refletir bastante. Quem você tem procurado na hora da sua angústia, na hora dos seus problemas, na hora do medo que te acomete. Então isso é muito determinante. Você não pode sofrer sozinho. Aqui esse texto mostra para nós, em termos de lição, que esse moço ele recorreu ao profeta. Recorreu à pessoa certa. Então, o meu conselho para você que está sofrendo com medo, com angústia, com preocupações, é você ser uma pessoa sensível a procurar ajuda, humilde o suficiente. Às vezes você fica sofrendo sozinho, você não pode fazer isso não.
procura ajuda com pessoas que têm a capacidade de Deus para te ajudar. Mas infelizmente, se muitos cristãos, inclusive, às vezes está passando por problema, vai procurar ajuda onde não deve. Às vezes vai pedir conselho de ímpios. Às vezes casamento é destruído por falta de sabedoria, falta de temor de Deus. Você tem que ter cuidado. Na hora do problema, na hora do medo, na hora da angústia, na hora do problema, você deve procurar pessoas de Deus para poder te ajudar. Então, Eliseu ofereceu para ele aí duas coisas importantes que servem de solução para o medo. Em primeiro lugar, ele apresenta a palavra. Versículo 16. E ele disse, não temas. O que ele diz aí? Por que não temer? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aqui nós vemos aqui o expediente da palavra. O profeta dirigiu aquele homem, não tenha medo. Não temas. Você está vendo inimigos em volta da cidade, você está vendo carros e cavaleiros, você não deve temer. Por que você não deve temer? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Isso aqui indica como a palavra de Deus ela é necessária para você lidar com medo. É na palavra que você vai conhecer mais a Deus, é na palavra que você vai ser instruído, é na palavra que você vai poder perceber como lidar com o problema na sua vida. Não temas. Eliseu apresenta aí um encorajamento por meio da palavra. Agora no versículo 17, ele soma a palavra de Deus à oração. Ouça o versículo 17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Percebeu, caro ouvinte? Palavra de Deus e oração. São dois meios de graça. É através da oração, é através da palavra, que nós iremos superar não somente o medo, mas todos os desafios da vida. Então nós temos que nos apropriar dos meios de graça que Deus preparou para poder nos encorajar, nos guiar, nos fortalecer. Então quando ele ora aqui no versículo 17, Eliseu está reconhecendo isso, que além da palavra nós temos que nos apropriar da palavra e nos colocarmos em oração. Eliseu orou. E olha só como ele foi específico na oração. Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. Então você que é crente, tem sofrido com medo, você precisa ter os seus olhos abertos. Você está olhando para a ameaça, você está olhando para o problema, mas só que você precisa que seus olhos sejam abertos para você poder enxergar além do problema. O que esse moço enxergou depois que Deus abriu os olhos dele? E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Então é como se Deus mandasse o exército celestial. Ele estava olhando para o exército da terra, a ameaça do homem, mas só que Deus abre os olhos dele de maneira que ele vai ver além do problema. E ele vai ver algo mais poderoso. É o cumprimento do que Eliseu falou, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, palavra e oração são os meios que Deus usa aí para você poder lidar com medo. Inclusive, quando nós olhamos para a Bíblia, Deus ele não nos deu um espírito de temor. Nós lemos 2 Timóteo 1,7. A Bíblia diz também que nós não devemos ter medo de ser condenado, uma vez que nós estamos em Cristo. 1 João 4, versículo 18. Então, o amor, segundo a Bíblia, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, esse texto está se referindo a pessoas que às vezes tinham medo de perecer. Deus vai me condenar, mas eram crentes. Aí João está falando, não, o verdadeiro amor lança fora. Vocês não têm o que temer. Vocês são de Cristo. Vocês são de Deus. Agora, para aqueles que têm receio de se comprometer com Jesus, que existem pessoas que às vezes falam o seguinte, não, eu tenho receio, eu tenho medo, né, de assumir um compromisso com Jesus. Eu quero que você me ouça com atenção, porque no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, há uma lista ali de pessoas que irão ficar de fora, irão ser condenadas. E sabe quem está lá na lista? A descrição dos tímidos. Aí você pode pensar, nossa, os tímidos, como assim? Eu sou tímido, pastor, eu sou um pouco vergonhoso, eu sou um pouco assim mais inibido. Não é isso que o texto está falando. Os tímidos são pessoas que elas não querem se comprometer publicamente com Jesus. Elas têm medo, elas têm receio. Então essas pessoas que não se comprometem com Cristo publicamente, que têm esse receio de se entregar a Ele,
Tem pessoas que só querem ser simpatizante. Não, eu vou na igreja. Não, tá bom para mim aqui, Deus está comigo. Mas se você é tímido nesse sentido, a Bíblia diz que em Apocalipse você vai ser condenado eternamente. Então note, o medo é terrível. Mas nós temos aí a solução, biblicamente falando, através da palavra e da oração. Então, diante disso, você que é cristão, eu te encorajo. Se debruce na palavra. A palavra traz refrigério para a alma. A palavra traz consolo para o nosso coração. A palavra restaura a alma. E outra, não se esqueça da oração. Porque à medida que você se debruça na palavra e na oração, que Deus vai abrir seus olhos. E você vai começar a enxergar além do problema, além da ameaça. Você vai contemplar a providência de Deus na sua vida, a graça de Deus na sua vida. Em Cristo Jesus nós desfrutamos desses benefícios. Então você que é cristão, descanse no Senhor. Se volte para Ele sem reservas. Você que não é cristão também se entrega a Cristo sem reservas. Porque só Ele pode nos ajudar a lidar com os temores da vida. E como o salmista vai dizer, não tem o que temer. No Salmo 27 ele vai dizer, o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando nós estamos com essas convicções da palavra em oração, olha só como é que a dimensão é diferente. Nós olhamos para Deus e sabemos que nele nós estamos guardados. E tudo que acontecer na nossa vida é segundo a vontade dele. Ele é soberano. Então descanse seu coração. Deixe o medo para lá, supere, se volte para Deus, para a sua palavra e se debruce na prática da oração.